caros amigos internautas, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Consolar, uma produção do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje conosco nosso amigo Tiago Ramos, que falará sobre os elementos gerais do universo, matéria e espírito. Tiago, o que é matéria e o que é espírito? Se a matéria é energia e o espírito também é uma forma de energia, como estabelecer essa distinção? Olha, Vaneide, é um prazer para mim estar aqui novamente. Nem sempre é fácil a gente distinguir e dar um conceito do que seja matéria. Porque à medida que a nossa ciência vai evoluindo, novas informações vão sendo descobertas, esse conceito de matéria ele vai se ampliando. Mas classicamente o conceito que nós temos é que matéria é tudo aquilo que tem peso, tudo aquilo que portanto tem massa e que ocupa espaço. Na pergunta 29 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: a ponderabilidade é uma característica essencial da matéria? Aí os Espíritos viram para ele e respondem assim: olha, da matéria como a entendeis, sim, mas não quanto ao fluido cósmico universal. E quando eles citam o fluido cósmico universal, aqui o nosso conhecimento espírita começa a interagir com o conhecimento científico. Sabe? E isso é uma questão que nós espíritas, nós desejamos que isso aconteça. Apesar de uma tradição religiosa do qual a nossa cultura deriva, nós espíritas, o espiritismo de uma forma geral, ele anseia, ele deseja que o conhecimento científico avance. Então nós torcemos, incentivamos e também tentamos ajudar com que esse conhecimento avance. Então quando a ciência diz, por exemplo, que existe uma energia cósmica, é a mesma coisa que o Espiritismo vem falar, que é o fluido cósmico universal. Aqui os conhecimentos eles começam a se interagir. Então a ciência fala assim pra gente, olha, o que dá a característica da matéria é a massa, é o peso que ela tem. Então nós temos uma energia cósmica, que circunda todo o universo, que ela veio do Big Bang, na teoria mais aceita que nós temos hoje do Big Bang. Depois houve um esfriamento do universo, criou-se um campo de Higgs, que até então não tinha massa. E daí quando essas subpartículas começaram a se colidirem umas às outras, nós criamos aquilo surgiu aquilo, que hoje ficou conhecido como bóson de Higgs, descoberto em 2013, mas já teorizado há bastante tempo. Então, se for realmente confirmado, esse bóson de Higgs, quando ele colide com outras partículas, dá, por exemplo, o bóson W ou o bóson Z, e daí vai surgindo toda a matéria sólida que nós conhecemos, que vem dessa energia cósmica. Aí, no livro A Gênese, o Kardec vira pra gente e diz assim, olha, a matéria conhecida, ela não é nada mais, nada menos do que transformações do fluido cósmico universal. E ele complementa dizendo assim, o fluido cósmico universal, no seu ponto de partida, é o grau de pureza absoluto. E no seu extremo oposto, é a matéria tangível. Então, olha para você ver o que nós temos na ciência oficial. Campo de Higgs, bóson de Higgs, bóson W, depois nós temos o plasma, que é um estado da matéria, depois sim nós temos o estado gasoso, líquido e sólido. O Espiritismo, a única diferença é que ele coloca o fluido cósmico universal no início. Então nós temos fluido cósmico universal, depois esse campo de Higgs e por aí vai até chegar na matéria sólida que nós conhecemos hoje. E nessas diferenciações da matéria, nós temos espectros que nós enxergamos e outros que nós não enxergamos. Então, por exemplo, o olho humano, Vaneide, ele consegue enxergar apenas um espectro que vai do vermelho ao violeta. Compreende? Só que existe muito mais do que isso, de matéria que nós não conseguimos enxergar. Então nós temos ondas de rádio, nós temos o infravermelho, depois do violeta nós temos o ultravioleta, nós temos as ondas gama, por exemplo, como os raios-x. Então olha para você ver, nós construímos todo um padrão apenas em cima daquilo que nós enxergamos. Então, por exemplo, as cobras, os animais. As cobras enxergam no infravermelho, nós não. As abelhas já enxergam no ultravioleta, nós não. Então, olha, o nosso padrão de beleza, por exemplo. Nós criamos um padrão de beleza em cima daquilo que a gente vê. Então, por exemplo, nós definimos como belo, textura da pele, brilho do cabelo, se tem muito cabelo, se tem pouco cabelo, entende? Então são coisas que nós definimos. Agora imagina só se nós enxergássemos, por exemplo, num espectro que vai no raio-x, por exemplo, nas ondas gama. Nós só enxergamos do vermelho ao violeta, mas e se enxergássemos no raio-x?
Aí teria dois homens conversando, passaria uma mulher, eles olhariam para ela e falavam: nossa, você viu que tamanho de fêmur, né? Que coisa bonita. Ou olha a curvatura daquela costela. Entende? Os nossos padrões, eles vão se modificando por causa disso. Daí eu começo a entrar na segunda pergunta, que é como fazer a distinção. Porque na hora que o Kardec pergunta assim, olha, pergunta 23 do Livro dos Espíritos, que definição você pode dar dos espíritos? Aí eles falam: são seres inteligentes do universo. Depois na pergunta 79, o Kardec, não satisfeito, ele aprofunda mais a questão e ele fala: visto que existem dois elementos no universo, o inteligente e o material, né? Visto que existem esses dois elementos, então, como que a gente vai estabelecer uma diferença? A gente pode dizer que o espírito, ele deriva do princípio inteligente? É a pergunta do Kardec. Aí os espíritos respondem: são individualizações do princípio inteligente. Compreende? Então, o que é o espírito? É tudo aquilo que consegue dar significado para a matéria. Porque a matéria em si, ela é inerte. A matéria em si, ela não pensa, ela não sente. Então, tudo aquilo que é inteligente e que consegue dar sentido para esse algo que é inerte, que é a matéria, é espírito. Então, é o que tem inteligência, é o que tem sentimento, é o que tem vontade. Compreende? Então, eu costumo citar um exemplo, né, para a gente entender e se fazer melhor essa distinção, que é a seguinte: se você pegar um pedacinho dessa minha camisa, de uma mesa, de qualquer coisa, coloca no microscópio e vai fatiando, vai fatiando, vai fatiando. Se a gente conseguisse enxergar, né, lá em última instância a gente teria o que, Valente? Um amontoado de prótons, elétrons, nêutrons, que é o que constitui a matéria. Agora, se pegasse, por exemplo, um pedacinho do meu cérebro, ou um pedacinho do meu coração, né, aqui para pegar dois órgãos que foram, durante muito tempo na ciência, a discussão de onde que se localiza a vida, né, no coração ou no cérebro, mas se pegasse uma pontinha de qualquer um desses dois órgãos, ou qualquer outro do nosso corpo, colocasse no microscópio, fosse fatiando, 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 em última instância, o que a gente veria? Um amontoado de prótons, elétrons e nêutrons. Então, qual que é a diferença de mim e de uma mesa? Qual é a minha diferença e de um alface, por exemplo? É que, é claro, eu consigo dar sentido para as coisas. Eu consigo dar significados para tudo aquilo que me rodeia. Então, esse é o espírito. Então, o nosso internauta, eu, você, nós não somos alfaces. Nós não somos rabanetes, porque nós conseguimos dar sentido para as coisas que nos acontecem. Então, o nosso internauta, por exemplo, eu não sei o que está se passando na sua vida nesse momento, mas você pode estar passando pelo que for, vai passar. Fique tranquilo que vai passar. E a nossa capacidade de dar sentido para a vida e para todos esses sofrimentos, essas dores que nos acontecem, é que nos faz ser espíritos inteligentes. Espíritos inteligentes. Então a gente costuma brincar, né? Aquela pergunta filosófica: qual o sentido da vida? É óbvio que é uma brincadeira, porque o sentido da vida é muito mais, essa resposta é muito mais filosófica do que isso. Mas a gente brinca e diz, né? O sentido da vida é para frente. O sentido da vida é para frente. Então, independente do que esteja acontecendo com você, fique tranquilo, as coisas vão se apaziguar e a gente tem que tocar para frente, né? Eu costumo também lembrar, nessa hora, da Dona Lindu. A Dona Lindu, quando o seu filho chegava para ela desanimado, né, triste, acabrunhado, pedia algum conselho, ela virava para ele e falava assim: meu filho, teima, porque na vida a gente tem que teimar. Então levanta a cabeça, estufa o peito e vamos embora para frente. Então essa capacidade de dar sentido para as coisas é o que faz de nós espíritos inteligentes. Quero agradecer a presença do nosso amigo Tiago e a vocês internautas. Até o próximo.